Quem são os 144 mil selados do Apocalipse? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Apocalipse capítulo 7, versos 4 a 8. Quem são os 144 mil? Muito debate e discórdia resultaram do estudo de quem são exatamente os 144 mil selados do Apocalipse. Os cristãos concordam que os 144 mil não denotam o total de almas ao longo da história que serão salvas da ira da condenação eterna. Geralmente interpretam este versículo como literalmente 144 mil pessoas, ou acreditam que é um número definido para simbolizar um número indefinido de pessoas. Vejamos os principais estudos e teorias acerca do tema. Teoria literal. Os 144 mil são judeus selados. Pode-se acreditar que o número nas Escrituras é uma contagem definitiva e ainda ter a esperança de alcançar o céu. Esta contagem futurística refere-se à teoria de que os 144 mil são judeus selados, protegidos da ira do anticristo durante o período da tribulação. Este grupo de pessoas evangelizará o mundo durante este período, liderando a salvação de milhões de pessoas referenciadas em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. O suporte dessa teoria está no fato de que o texto afirma que são pessoas de todas as tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7, verso 4, com a contagem de 12 mil pessoas para cada tribo, para os pré-milenistas dispensacionalistas. Os 144 mil serão israelitas que estarão vivendo no período da grande tribulação e que se converteram após o arrebatamento da igreja. Esses 144 mil serão evangelistas durante esse período e, juntamente com as duas testemunhas, serão fundamentais para um grande avivamento que converterá muitas pessoas, tanto judeus quanto gentios. Alguns dispensacionalistas acreditam que esses judeus serão marcados, selados, de forma visível em suas frontes, para que o governo do anticristo não possa tocá-los. Para outros, eles receberão um selo em suas frontes, mas não será literal. De qualquer modo, praticamente todos os dispensacionalistas concordam que os 144 mil selados serão poupados dos juízos que virão. Os dispensacionalistas também se dividem sobre o que ocorrerá com os 144 mil selados. Há quem defenda que esses judeus aguardarão como remanescentes a segunda vinda de Cristo em glória na terra, quando Jesus destruirá o anticristo e implantará o reino milenar, enquanto outros defendem que eles serão arrebatados em algum momento antes da segunda vinda, para se harmonizar com o que é descrito em Apocalipse 14. Os pré-milenistas dispensacionalistas defendem que, apesar das tribos terem se perdido, Deus as conhece, Isaías capítulo 11, versos 11 a 16, e preservará um remanescente, Atos capítulo 1, verso 6. E após o tempo da plenitude dos gentios, Deus voltará suas atenções ao povo de Israel. Lucas capítulo 21, verso 24. Atos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 11, verso 25. Eles também argumentam que as ausências das tribos de Dan e Efraim nessa lista é devido aos casos de idolatria e corrupção mencionados no Antigo Testamento. Sobre a tribo de Dan, segundo alguns deles, possivelmente será a tribo de origem do anticristo. Problemas com esta teoria. As distinções tribais mencionadas no Apocalipse foram eliminadas bem antes da escrita de João. Além disso, poder-se-ia aderir logicamente à opinião de que a separação das tribos era usada para simbolizar as numerosas denominações cristãs e a sua igualdade em número de inclusão. Ninguém será excluído ou terá parcialidade com base na linhagem. Teoria simbólica. 144 mil é o símbolo da completude.
12 é utilizado para simbolizar completude, perfeição e o poder de Deus em toda a Bíblia, ou seja, 12 tribos de Israel e 12 discípulos de Jesus. Em referência aos 144.000, 12 é multiplicado por si mesmo e depois novamente por 1.000, indicando completude e perfeição ao grau máximo. Para os pré-milenistas históricos e os amilenistas, muitos pós-milenistas também compartilham da mesma interpretação. Esse número 144.000 é simbólico e não deve ser interpretado de forma literal ou como uma estatística. É importante saber que para os pré-milenistas históricos, amilenistas e pós-milenistas, Deus tem apenas um povo, a Igreja, formada por judeus e gentios, ou seja, a Igreja é o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 16, Romanos capítulo 6, versos 6 a 8. Nessa linha de interpretação, também existem algumas diferenças entre seus defensores. Alguns consideram que os 144.000 realmente são apenas judeus cristãos, mas não se trata de um número literal, ou seja, os 144.000 representam todos os judeus convertidos, mostrando que eles também fazem parte da Igreja, como um só povo. Essa conclusão é derivada do fato de que no próprio capítulo 7 parece existir uma distinção de multidões, isto é, uma com 144.000 e outra com número incontável. Essa distinção não significa uma separação de povos, como no dispensacionalismo, mas apenas uma ênfase para mostrar que Deus tem seus escolhidos tanto em Israel quanto em todo o mundo. Isto é, Deus tem salvos em todas as nações do mundo, mas também tem salvos em Israel, sendo que esses salvos judeus são salvos em Jesus Cristo e pertencem à Igreja. Romanos capítulo 9, verso 27. Outros estudiosos defendem que os 144.000 representam toda a Igreja, do Antigo e do Novo Testamento, formada por judeus e gentios. Esse número é obtido da multiplicação de 12 vezes 12. A simbologia dos números em Apocalipse é muito importante, e o número 12 sempre aparece associado ao povo de Deus. Logo, 12 patriarcas representam a Igreja do Antigo Testamento, e 12 apóstolos, a Igreja do Antigo Testamento, e a Igreja do Novo Testamento formam uma única igreja. Isso parece evidente na descrição simbólica da Nova Jerusalém, que tem 12 portas com o nome das 12 tribos e 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, e seu muro tem a altura de 144 côvados. Apocalipse capítulo 21, verso 9 a 17. O resultado da multiplicação de 12 vezes 12, 144, é multiplicado por 1.000, resultando no número 144.000, que significa a totalidade da Igreja. Para explicar a descrição de duas multidões na visão do capítulo 7, os intérpretes defendem que, do ponto de vista do céu, os eleitos de Deus têm um número exato, isto é, Deus conhece cada um dos que são seus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, e o simbolismo do número 144.000 é utilizado para este fim. Problemas com esta teoria. Pode encorajar o adiamento de uma decisão de salvação pessoal. Infelizmente, muitos na nossa sociedade utilizam as escrituras que detalham o selamento dos 144.000 como justificação para adiar uma decisão para sua própria salvação pessoal, pensando que muitos serão salvos, bastando aguardar o período da grande tribulação. Outros preferem uma interpretação literal do Apocalipse. Isso acontece porque o texto menciona especificamente o nome de cada tribo de Israel com sua contagem. Além disso, os 144.000 novamente são mencionados no capítulo 14 de Apocalipse. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Por que a tribo de Dan está faltando entre os 144.000 de Apocalipse? Os selados compreendem 12.000 indivíduos de cada uma das 12 tribos de Israel: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Por alguma razão, a tribo de Dan não está listada. Em seu lugar está Manassés, que é uma das duas tribos que vieram de José. A Bíblia não nos diz porque a tribo de Dan foi excluída da lista das 12 tribos em Apocalipse 7. No entanto, algumas informações básicas sobre os 12 filhos de Jacó e as 12 tribos de Israel podem fornecer algumas pistas.
Durante a tribulação, quando a maior parte do mundo segue o anticristo, 144 mil judeus serão selados por Deus, 12 mil de cada tribo. Para serviço especial, Deus acompanhou as tribos e sabe quem é quem. As tribos com indivíduos selados estão listadas em Apocalipse, capítulo 7, versos 5 a 8. Mas não é a mesma lista encontrada em Josué, capítulo 13, verso 22. As tribos seladas no fim dos tempos incluem Manassés e Efraim, sob o nome de José, mas Dan não está incluído. Nenhuma explicação é dada sobre o porquê. Existem alguns outros detalhes da história da tribo de Dan que podem ajudar a explicar por que Dan está faltando na lista de tribos seladas no Apocalipse. Juízes capítulo 18, verso 1 a 31, conta a história do povo de Dan caindo na idolatria grosseira. Além disso, os danitas não gostaram do território que lhes foi atribuído perto do mar Mediterrâneo. Os amorreus e os filisteus causaram-lhes problemas. Por isso enviaram espiões para encontrar uma área melhor. No norte, os danitas souberam de uma área habitada por um grupo pacífico de pessoas que os danitas começaram a exterminar. Eles então mudaram toda a tribo para aquela região, ao sul do atual Líbano. Lá eles estabeleceram sua cidade principal e a chamaram de Dan. Mais tarde, no reino dividido, o povo de Dan fazia parte do reino do norte de Israel. O rei Jeroboão I estabeleceu 2 centros de adoração pagã, um em Betel e outro em Dan. 1 Reis capítulo 12, versos 25 a 33. Infelizmente, esta adoração, feita pelo homem em Dan, centrada num bezerro de ouro, tornou-se um dos legados duradouros de Dan. Avançando para Apocalipse 7, todas as tribos de Israel são mencionadas na tribulação do fim dos tempos, exceto Dan. Comentaristas ao longo dos séculos propuseram as seguintes razões pelas quais a tribo de Dan não está incluída na lista. A aceitação histórica da idolatria e da imoralidade por Dan leva à desqualificação para o serviço durante o fim dos tempos. O anticristo virá da tribo de Dan, com base em certas leituras de Gênesis capítulo 49, verso 17, Deuteronômio capítulo 33, verso 22 e Jeremias capítulo 8, verso 16. Na época de Salomão, a tribo de Dan havia sido assimilada pelos vizinhos fenícios, como 2 Crônicas capítulo 2, verso 14 pode sugerir, e assim perdeu a sua identidade nacional. A tribo de Dan, que já foi a segunda tribo mais populosa, diminuiu em número e influência, até que na época de Esdras foi totalmente exterminada. Isto explicaria por que Dan não está listado entre as tribos em 1 Crônicas capítulo 4, verso 7, ou em Apocalipse 7. Conclusão: embora haja teorias e debates acerca da identidade dos 144 mil, é fato que eles serão instrumentos usados por Deus na grande tribulação para pregar o Evangelho. Eles seguirão o Cordeiro aonde quer que ele vá. Apocalipse capítulo 14, verso 4. Deus, em sua sabedoria, os escolheu para serem suas testemunhas na hora mais escura de toda a história e os constituiu primícias para si. E em sua graça infinita, permitirá que mesmo nesse período de trevas e juízo, quem ouvir a mensagem dos 144 mil e se arrepender, alcançará a salvação prometida a todos os que creem em Cristo.